estou a ver bem quem são. Muitíssimo bem-vindos. É um gosto de ver. Sobretudo Mário, já não vi há algum tempo. O que vamos fazer? Isto é um barato de mercado, como todos os meses, quando fazemos estas coisas. Isto é repetitivo, chato, que se farta. Estou um bocado farto de me ouvir, mas vou fazendo estas coisas todos os meses para atualizar basicamente aquilo que vão sendo as evoluções do nosso mercado. Do nosso mercado, são as contextos que influenciam naturalmente o nosso mercado, que nós não vivemos isolados de coisa nenhuma. E, portanto, isso é o que vamos fazer hoje internamente, que é uma evolução logo para, enfim, com outras características. Mas aquilo que... Deixa-me lá aqui, está sempre bem trabalho. Aquilo que... Há aqui muitas coisas que... Isto não está bem, não? Não, está a ser parcial. Sabia? Não tenho aqui apoio de Regi. Desculpa lá, vou ter que despartilhar isto. Eles lá em casa podem bem. É? Não precisa que só tenha mas está-se a partilhar bem. Desculpa lá, mas estou aqui com uma... Estas coisas. Eu sou um nabo declarado nestas coisas, portanto, como é que alguém... E vai ser completamente parcial isto. Desculpa lá, vem mais um bocadinho.
Olha, desculpem é que há aqui um problema, estão vocês a ver, eu vou ficar aqui sentado, a olhar para vocês, que é uma coisa que me agrada bastante. Não consigo ver todos, os colegas da sala vão me desculpar, mas eu vou estar a olhar aqui para o ecrã, para todos vermos a mesma coisa. Bom, mais uma vez, desculpem lá este atraso, mas isto são temas de rede. Eu não vou aqui, para quem já viu, nós vamos revisitar, digamos, as evoluções do mercado, muitas das coisas, e sobretudo para a maioria dos presentes, que têm estado a acompanhar isto todos os meses, há coisas que são as mesmas, obviamente, o mercado não muda todos os meses drasticamente, outras coisas são algumas novidades que vamos procurando partilhar para enquadrar aquilo que são as evoluções. Não vos vou maçar, porque creio que todos vós já ouviram o exemplo da caneta. O que é que são mercados? Mercados, quando falamos de mercados, vale sempre a pena dizer o que é que isto é, não é? Os mercados não são só Algés, Lagos e Campo de Ourique e Cascais. Os mercados são coisas que se movem sozinhas, têm vida própria e que se inventaram há muito tempo antes de falarmos sobre eles. Baseiam-se na oferta e na procura. É muito simples. Quando há muita oferta e pouca procura, os preços tendem a descer, porque o ativo desvaloriza, banaliza-se. Quando há um fenómeno contrário, é exatamente o contrário que acontece. Portanto, também pouca oferta e muita procura acelerada por algum motivo, os preços tendem a apreciar-se, os ativos são escassos e, portanto, os preços tendem a valorizar-se. O exemplo da caneta no Shift, eu não vou falar dele outra vez, porque vocês quase todos já ouviram, é muito bom para quem não leu o Shift, leia, é quase por aí. Mas dou-vos um exemplo simples do que é o mercado em funcionamento. Ainda ontem estávamos num jantar, enfim, da equipa interna, do Restelo neste caso, e falámos das máscaras, lembrei-me de, em pleno fevereiro de 2020, ou março de 2020, quando fizemos, digamos, viagens mesmo antes da pandemia, 3 máscaras custavam 25 euros. Não havia. E depois começámos a comprar pacotes de máscaras de 50 por menos de 1 euro, 2 euros, o que é. São coisas banalizadas, oferecidas hoje. É assim que as coisas funcionam em todos os mercados. Há uma coisa que é certa, portanto, em função da oferta e a procura manda sempre. São os compradores que fazem o mercado. É a vontade dos compradores de comprar a ausência dela que faz o mercado. Os proprietários bem podem querer vender pelo que quiserem, se não houver quem compre, não há negócios. E, portanto, não há mercado a evoluir. É simples. Às vezes desvalorizamos um bocadinho estas coisas, mas é mais pura da verdade. E há outra coisa que também que insisto, digamos, sempre em relação, é que as percepções dos atores, dos stakeholders de determinado mercado, proprietários, compradores, todos nós, são muito influenciadas pela informação. As percepções moldam os comportamentos. Tem a ver determinada coisa, quem está motivado para comprar, quem acha que está tudo a subir, depois provavelmente acha que vai fazer um excelente negócio e compra hoje para vender amanhã, porque acha que 6 meses depois a coisa valoriza imenso. E vice-versa. Há fenómenos que podem afetar. Por favor, pedir a quem tem o microfone ligado, pode desligar. Quem tem, já não sei o que é que estava a dizer, mas, enfim, quando há as percepções ditam comportamentos. E peço que não liguem o microfone. Por isso, muitas vezes aquilo que vamos vendo, sobretudo nas notícias, aquilo que nos rodeia, induz comportamentos que não necessariamente, digamos, correspondem àquilo que são as realidades, sobretudo porque as notícias são parciais e hiperbólicas. São parciais porque as letras gordas nunca dizem tudo, é impossível dizerem, não cabe. E são hiperbólicas porque normalmente exageram as realidades em alta ou em baixa em relação aos fenómenos que estão a traduzir, porque as notícias estão assim mesmo. São coisas que quem lê, por favor, eu agradeço a quem não tem, ou alguém que me ajude a tirar o som a quem não está, que isto vai interromper. Bom, portanto, é preciso sempre interpretar as notícias. E vocês já viram isto é uma coleção de notícias que foi aparecendo, nós vimos coisas destas, falta de oferta de habitações, isto é ainda do ano passado, mas depois vemos quase no mesmo dia preço médio de venda dos imóveis baixa pela segunda vez este ano. O que é que ficamos? Bom, depende de quem diz, não é? O primeiro diz respeito a selling prices, a dados relativos a uma publicação do INE, e o segundo, o imóvel atual, a asking prices. E, portanto, o que baixou foi o preço pedido e não os preços vendidos, mas é preciso interpretar estas coisas. Porque é que as rendas subiram na crise?
Na caneta, lá em cima. Nós estamos todos com o mesmo slide. Na caneta. Não estão a ver? Use slideshow, sim. Cristiano. Estão a ver? Estamos a ver a esferográfica, Afonso. Estamos sim, Afonso, só que estamos a ver o slideshow, não estamos a ver só só o slide em si. O que é que vocês estão a ver agora? A caneta. A caneta Bic. Só, quer dizer, eu já andei várias coisas e isto não está decididamente a correr nada bem. Eu vou deixar de usar slides e vou só falar do mercado, que é melhor, mas vocês vão se arrepender. Não, nós esperamos um bocadinho, Afonso. Isto não está... Isso está em modo de apresentadores. Exato. Desbloquearam muita janela. Agora é modo slideshow. Sim, exatamente. Está a partilhar muita coisa. Agora aqui. Agora sim, avança. Só falar das notícias. Não há problema. Eu suponho que isto estejam a ver. Estão a ver um ecrã mexer agora com coisas a acontecer? Correto. Agora já está a acontecer. Vamos embora. Está quase a acabar. Em 5 minutos já. Não se preocupe. Portanto, as percepções moldam comportamentos, aquilo que estamos a dizer. Portanto, temos que ir interpretando as notícias. É um dos nossos papéis essenciais. Eu peço a quem tem o microfone ligado, pode desligar, por favor. Um dos nossos papéis essenciais é ajudar quem não vê isto de forma tão atenta, como os proprietários e os compradores, que nós próprios somos, não é? E que só lê as letras gordas a fazer uma interpretação mais fina das coisas. Muitas vezes nas letras pequenas há coisas que até quase contradizem, nunca são faltas de verdade, são coisas apresentadas de forma a que levam que as percepções sejam não necessariamente as mais corretas, não é? E portanto esse é um dos papéis importantes. Eu estava, creio eu, a partilhar agora algumas das notícias que vai havendo, portanto, falta da oferta enfim, se calhar aqui vou agora reduzir isto um bocadinho, porque senão deixei eu próprio de ver o ecrã. Falta de oferta de habitação nova, temos uma mesma notícia quase a dizer o contrário, baixou pela segunda vez este ano. Isto depende das fontes de quem diz a que é que se refere, a asking prices, a selling prices, etc. Porque é que as rendas sobem na crise? Bom, está bem, mas depois, quase na mesma altura em Lisboa, nós tínhamos as rendas a descer 18%, não é? E as rendas cresceram realmente no país, mas ainda estavam a descer 18% no final de 2021. Desculpem, 13% em Lisboa no final de 2021. Até preciso ver a que é que isto se refere, se é em Lisboa e tal, porque um senhor em Lisboa vê esta notícia das rendas sobem na crise e não sabe, não é? Depois há coisas destas, a sábado foi sempre muito useira e veseira em notícias relativamente bombásticas, abriram os saldos no imobiliário, abriu a época dos bons negócios, foi logo na pandemia, nunca vimos nada disso acontecer, como sabem, mas digamos, para um comprador que vê isto pode ser induzido em erro, não é? Arrendamento sobe 19,4% e estava um senhorio que olha para isto só entre coisas e rapidamente diz assim, caramba, as rendas vão provavelmente subir 20%, vou aproveitar isto. Isto refere-se ao número de contratos de arrendamento e não às rendas, porque as rendas estavam a descer, digamos, nesta altura, em Lisboa sobretudo. Enfim, coisas como os custos de construção aumentam o preço das casas, parece que uma coisa ditou imediatamente a outra. Não é verdade, pode não ser. Porque uma coisa é aumentar os custos de construção, outra coisa é haver quem compra as casas por mais 5% só por esse motivo, não é? E, portanto, uma coisa não dita necessariamente a outra. Depois aqui, por exemplo, edifícios licenciados já superam os níveis pré-pandemia, e é verdade. Mas depois vemos no mesmo dia quase que as intenções de investimento caíram 20%. Aqui uma coisa são edifícios licenciados, outra coisa são pedidos de novos licenciamentos. E às vezes a interpretação destas coisas tem que ser feita, digamos, em contexto justamente para não haver... Esta é deliciosa, eu creio que no último barómetro era do próprio dia. Preços das casas recuam em Albufeira em Lisboa. Fiquem sabendo que o preço das casas recuaram em Albufeira em Lisboa. Isto refere-se ao valor das avaliações bancárias e realmente houve um recuo. Em Lisboa tinha havido um recuo de €1. 3.778, já não me lembro, para 3.000, de €1, digamos. Portanto, é preciso olhar para estas coisas em conta. Rendas das casas aumentam mais de 5%. Não aumentaram mais de 5%. Aumenta o tema da inflação e a influência. Isto é em janeiro do ano que vem, mas isto é uma notícia hiperbólica, mais uma vez. Por acaso, aquilo que se prevê é, se houvesse uma atualização hoje, já haveria 4,1% de aumento automático. Mas isto depende da vontade dos senhorios de o fazer, dependendo do inquilino que têm, etc., como todos sabemos. Estas são deliciosas de ontem, foi, aliás, a Sandra que partilhou estas, creio eu, com estas coisas.
O preço das casas subiram, são duas coisas quase separadas de uma semana. Subiram cerca de 5% na primeira metade do ano, no primeiro semestre, mas na semana seguinte o preço das casas dispararam 17% só no primeiro trimestre. Em que é que ficamos? Em que é que ficamos? Bom, é difícil dizer realmente. Mas as duas coisas são verdade. O preço por metro quadrado aumentou no primeiro trimestre em relação ao homólogo do período do ano passado, em Portugal continental, não em todo o lado. Os preços das casas subiram cerca de 5%, é uma conclusão opinativa do Alfredo, um estudo feito pelo Alfredo, que eu tenho alguma dificuldade, não li o estudo em detalhe, mas se no primeiro trimestre tínhamos tido um aumento de 5,5%, e até maio, o trimestre acumulado até maio, tinha sido um aumento de 6%, dificilmente isto será aumento. Mas para quem lê isto pode pensar, só aumentou 5%. E portanto, e mais uma vez, notícias pela mesma edição, é Casa Minuto, se não me engano, Casa Imobiliária, enfim, a informação conta. Muito rapidamente, uma resenha, como sabes, quando fazemos quase aqui uma análise, uma catarse, digamos, daquilo que foi o período de 2 anos, desde março de 2020 até agora, 2 anos depois, nós passámos da catástrofe potencial, em que todos quase estávamos, a dizer que desgraça, o que é que vai acontecer, a uma coisa que teve um vigor absolutamente nunca visto. 2020 foi um ano de recorde e mantém-se uma grande pujança, digamos, no mercado em evolução. Creio que num efeito de inércia daquilo que também vem do passado, não creio que isto vá manter-se da forma como está atualmente. Tivemos, enfim, não vale a pena entrar em detalhes, todos sabemos como é que convivemos com a pandemia, as incertezas que tivemos, com mais ou menos, digamos, significado, e a forma como vivemos com elas. Bom, nós sabemos que nunca parámos, e ainda bem que o fizemos, mas a verdade é que houve uma paragem económica, houve um impacto enorme na atividade, houve 1 milhão de trabalhadores em laço simplificado, houve empresas à beira da falência, e houve, felizmente, um contínuo de medidas paliativas que permitiram manter a economia viva, não é? De medidas de apoio ao emprego, à tesouraria das empresas, as próprias moratórias de crédito, como sabem, foram sendo muito diferidas, portanto, inicialmente era até setembro de 2020 o prazo limite, digamos, e foram estendidas até setembro de 2021, dezembro de 2021, pelo menos, acabaram por não ter significado. Portanto, isto contribuiu muito para que as coisas tivessem corrido, não mal, mas apesar de tudo bem no final. Depois a pandemia foi mitigada com a vacinação, e isto conferiu retoma de confiança aos agentes económicos, a todos nós. Creio que convivemos de maneira diferente e a economia, de facto, retomou. Com isso, existindo dinheiro barato como nunca, para quem quis mudar de casa, comprar casa nova ou mudar de casa, e isto ainda por cima aconteceu de forma acrescida na pandemia, porque foram geradas novas necessidades. O ciclo médio de mudança de casa de 7 anos foi encurtado, porque aquela família que percebeu, a minha casa não chega para mim e para a minha família, porque eu preciso mais uma assoalhada, porque estive na pandemia enfiada em casa, com a mulher, com os filhos, com o cão, com o gato e com o peixinho dourado, e não cabemos todos. E, portanto, queremos mudar de casa. Isto ditou necessidades funcionais novas e introduziu procura acrescida pela própria pandemia. Okay? Com dinheiro barato como nunca, houve decisões de compra a serem feitas, digamos, nesta altura, da retoma económica. E uma coisa que sempre caracterizou isto, e continua cronicamente a caracterizar a nossa atividade, quando olhamos melhor para os números, que é, não houve nova oferta à altura. Portanto, acréscimo da procura, sem oferta à altura, digamos, de novos imóveis. O que é que isto faz? Apreciar o preço dos usados. Basicamente foi isso que aconteceu. Enfim, todos sabemos isto, hoje já é um fenómeno mais do que conhecido. Muita gente hoje trabalha, não tem que vir, a quem trabalhava em Lisboa todos os dias, se calhar não tem que vir mesmo, vem uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou não vem mesmo. Há grandes empresas que ainda mantêm modelos remotos de colaboração com os seus colaboradores. Eu lembro de empresas que eu conheço, digamos, de grande dimensão, consultoras, bancos, empresas de telecomunicações, que têm, no mais ousado dos cenários em espelho. Trabalham em espelho, metade das pessoas vão, metade não vão, então. Portanto, isto um grande significado hoje. E para além disso, 45% dos portugueses disseram num inquérito que foi conduzido que eu quero mudar de casa a seguir ao confinamento, exatamente porque não cabemos todos, quer dizer, precisamos de espaço. E, portanto, vou aproveitar a oportunidade para deslocalizar a minha residência. É mais barato nas periferias, tenho mais qualidade de vida, tenho mais espaço, tenho espaço exterior, tenho varanda, tenho não sei o que é que não tinha aqui, não podia comprá-lo, e além disso não preciso ir a Lisboa. Portanto, isto introduziu isto. Ou seja, 2 anos estranhos, 2 anos de uma queda primária e depois uma recuperação como nunca tinha existido. 2021 foi um ano recorde de transações de imóveis, 165 mil imóveis vendidos em 2021. E depois o que aconteceu é que quando estávamos todos no princípio deste ano assim com um tímido reconfinamento, que foi, se lembram, digamos, em 2000,
e 21 tivemos este efeito, porque houve um aumento novamente dos contágios, etc. Bom, no final de fevereiro veio a invasão da Ucrânia pela Rússia, felizmente, infelizmente sobretudo para os ucranianos, mas com os impactos que sabemos que têm tido nas economias, nos efeitos da inflação, etc., com o impacto que tem, inevitavelmente, nas economias de todos os países, da Europa, do mundo, e portanto, isto vai introduzir novos desafios. Então, que evoluções e perspectivas é que existem face a esta situação de contexto, na situação da evolução económica, do emprego, da inflação, do sistema financeiro, das taxas de juros do crédito à habitação, que são coisas que nos dizem, enfim, na qual temos particular interesse e que influenciam muito o nosso mercado, e depois olhar, como sempre fazemos, para a oferta, para a procura, para as tendências dinâmicas, os preços, quer de compra e venda, quer para os arrendamentos e alguns outros aspectos enfim, relevantes ou mais de curiosidades para o nosso mercado. Evolução económica. Quanto aqui é muito simples. Nós estávamos com uma recuperação extraordinária o ano passado, no final tivemos um decréscimo de 8,4% em 2020. Isto foi recuperado, mas todas as previsões de crescimento, quer para Portugal, quer para a zona euro, foram revistas em baixa. Nós já tivemos previsões de crescimento de 4%, e foram revistas para 2,5%, e a inflação, que estava prevista para 3%, como sabem, a senhora Lagarde não queria que houvesse mais de 2%, disse que nunca aumentaria as taxas de juros a menos que subisse acima dos 3,2%. Hoje vai haver um aumento da taxa diretora pelo BCE. Hoje, enquanto falamos, ok? Pode ser de 0,25 ou de 0,5, mas vai acontecer hoje, finalmente. E, portanto, tudo isto tem sido a ser revisto, as previsões de crescimento económico em baixa e as previsões da inflação em alta, não é? Embora também hiper recessivo, foi o primeiro trimestre de 2020, desculpa, o segundo trimestre de 2020, logo ali naquela fase mais negra da pandemia, tivemos um decréscimo económico de 17%, tivemos um ano recessivo de 8,4% de produto interno bruto, de decréscimo, e depois estávamos a ter crescimento. A verdade é que esse crescimento também já abranda, já só, entre aspas, cresceu o PIB, nosso PIB 7,1% no segundo semestre, e prevê-se que vá abrandar agora, isto tudo que os economistas dizem, o que é natural, não é? Com aquilo que estamos a ter, com os efeitos inflacionistas, etc. Isto são alguns números do Banco de Portugal, só para vos dar conta, não vale a pena entrar em grande detalhe, mas num cenário, isto é o cenário normal, que tinha sido previsto, são cenários adversos. Vejam que num cenário adverso até há previsões de crescimento nulos em 2023, por exemplo, e num cenário adverso em 2023 admite-se que a inflação, bom, que fecha este ano em 6,8%, que é inferior à que temos hoje, não é? Apesar de tudo, mas que possa ser de 4,3%, que é uma inflação historicamente alta em relação àquilo que temos tido em todos os últimos anos, não é? Portanto, o PIB decresce, a inflação cresce, e é isto que tem vindo. Isto é a senhora Lagarde, que não sei onde é que apanharam esta cara, mas ela tem estado várias vezes com ela, com certeza, e é hoje que isto vai acontecer. Não é? Hoje vai haver, não sabemos quanto, 0,25 está previsto, provavelmente, não me espantava se fossem 0,5, o que vai aumentar imediatamente, digamos, as taxas de juros. Quando olhamos aqui para previsões, reparem, Portugal até lidera o crescimento económico de todos os países da zona euro até este ano, em 2022. Um crescimento previsto de 6,5%. Vamos lá ver se isto não é depois revisto em alta. Aqui, para 2023, já ficamos em 15º. Portanto, já não somos... continuamos a crescer, 1,9%, mas já não somos, digamos... Isto são só previsões, valem o que valem. É estranho o governo ser o mais conservador nas previsões de crescimento para este ano. Normalmente o governo é a entidade mais otimista, sempre, por motivos que eu dispenso de comentar, em relação aos valores do crescimento económico. Isto é só um indicador, vale o que vale, mas cá estaremos para ver o que é que acontece. Desemprego bestial. Tivemos um pico para 8% em agosto de 2020, ali na fase da pandemia mais negra, não é? E a isto acresciam o potencial de desemprego dos colaboradores que estavam em layoff simplificado. Nós chegamos a ter 400 mil desempregados e podíamos ter tido 1 milhão, não é? E felizmente houve um atenuar, digamos, com as medidas paliativas daquilo que foi feito no desemprego. Hoje estamos com um desemprego baixo, controlado, tem vindo a crescer ligeiramente, digamos, desde fevereiro, pode ser só um indicador, enfim, sem grande significado, pode vir a estabilizar, mas pode ser também algum significado de que há novamente mais desemprego. Há uma coisa que é certa, o novo emprego criado não tem sido particularmente próspero.
as ofertas existentes nos portais do IFP, etc., pagam salário mínimo, são para empregos de baixas qualificações, etc. É óbvio que é melhor ter emprego do que não ter, mas quem o reganha não tem propriamente, digamos, muitas condições para fazer grandes aventuras de consumo, não é? E muito menos de, obviamente, de aquisição de bens duradouros, como é o caso da habitação, por exemplo. Okay? A taxa de poupança dos portugueses, aqui já sabemos, somos todos obrigados a poupar durante a pandemia, porque mesmo que quiséssemos ir jantar fora não podíamos, não é? E quiséssemos viajar nem sair de casa podíamos, quanto mais viajar, e portanto houve pés de meia criados pelos portugueses nesta altura, que inclusivamente podem ter ajudado as famílias portuguesas a aumentar o sinal que dão, digamos, para o imóvel que acabaram por adquirir, etc., diminuindo, aliás, os montantes financiados e o aumento do financiamento com capitais próprios, etc. Isto tem vindo a aumentar, veio, digamos, a aumentar esta taxa de poupança, a taxa de poupança tem vindo a diminuir desde essa altura, porque houve, entretanto, retoma e, portanto, as pessoas voltaram ao consumo. E agora está a aumentar ligeiramente novamente, o que pode ser, normalmente estas coisas são função da confiança ou ausência dela que temos nas evoluções, não é? E portanto é um aumento muito ligeiro, mas pode ser um bocadinho wait and see, deixa ver o que é que acontece à economia, não sei o que é que vai acontecer com a Ucrânia, não sei como é que a guerra vai evoluir, isto da inflação também impactar já no bolso do supermercado, como já veremos, e portanto deixa-me ver como é que é. A banca, o nosso sistema financeiro global, estrutural, está controlado. A banca precisou de se financiar muito junto do Banco Central, do Banco de Portugal, mas isto está controlado e tem vindo a crescer, e o aumento dos juros da nossa dívida pública aumentou muito, mas a coisa também está controlada, em linha com o que tem acontecido. Isto tem obviamente impactos na capacidade de financiamento do país, mas continuamos a ser um país de confiança. Os analistas de ratings, costumam dizer, nós em setembro, quando é que foi? Foi em setembro que a Moody's decidiu brindar-nos com um aumento do lixo para lixinho, assim uma coisa mais simpática. Continuamos a não ter um rating particularmente brilhante, mas está estável, né? E o outlook até é positivo. Portanto, Portugal não pontua mal no contexto europeu. Isso em termos macroeconómicos, por enquanto. Acho que é o que está lá, por enquanto, claro, porque estas coisas depois dependem da nossa, enfim, dependem de muita coisa. Aqui também de opções políticas, de uma série de coisas, que acho que não, mas não é isso que estamos aqui. A inflação tem vindo a galopar é o termo. Então, nós sabíamos que tínhamos uma inflação virtualmente nula, ou pouco mais que isso, não tínhamos estagflação nem deflação, mas tínhamos um aumento irrisório do custo de vida, digamos, anual, e ela vai nos 9%. Não é? Isto já cresceu para 8,4%, ela está nos 9% em junho, estava nos 9% em junho, a estimativa era de 8,7% e veio fechar em 9%. Que é o valor mais elevado desde 1993. Temos em Portugal, está aqui este gráfico que nos mostra isso, e é um valor muito significativo. Não estamos sozinhos, isto é um valor que galopa a reboque e em conjunto com todo o pelotão da zona euro. Há países, então, isto é absolutamente gritante, não é? Aqueles mais à direita, as repúblicas bálticas e por aí fora, mas estamos com 9%, já estamos com uma taxa superior que não acontecia até agora, inflação superior à da zona euro, que é de 8,6%. Okay? Isto tem vindo a ser influenciado drasticamente por ativos muito essenciais. A energia, por exemplo, porque a energia está na base da cadeia produtiva de tudo e mais alguma coisa. As indústrias consomem energia, nós temos energia em casa, tudo. Portanto, a energia é uma coisa, e quando falamos de energia, falamos de eletricidade, do petróleo, etc. E, portanto, são coisas que estão introduzidas. E depois há o setor agroalimentar, a Ucrânia é o celeiro da Europa, como sabemos, portanto, o trigo faz-se pão e farinhas e tal, já nem falamos das rações e do óleo alimentar nas latas de atum, e tudo isto faz crescer quando não há cereais para produzir, tem que se ir buscar à Argentina, ao Chile e ao Brasil. O custo é muito superior, com custos de distribuição superior, e é por isso que temos inflação. Em termos muito simplistas, é disto que se trata. Não é? E ela veio, por enquanto, para ficar, vai atenuar-se, as previsões de inflação são até inferiores. Reparem, nós temos das previsões de inflação mais baixas da Europa em 2022, isto é muito recente, 6,8, como vêem. Depois aumentamos, creio em 2023, agora nem veio, sim, em 2023 aumentamos um bocadinho no ranking, mas portanto, prevê-se que a inflação até esteja agora e possa vir a reduzir ligeiramente a inflação média. O tema, isto é que é real, no bolso das famílias portuguesas há mais de 12% de gastos com a prateleira do supermercado todos os meses. E com categorias exóticas como carne, peixe, ovos, manteiga, batatas e coisas pouco necessárias que nós consumimos uma vez por outra. É claro que isto tem impacto naquilo que são a capacidade de consumo das famílias que não têm mais dinheiro no bolso. Não é?
Isto é um aumento de preços que se verificou desde fevereiro. Isto é um cabaz de 64 produtos acompanhado pela DEC. Desde fevereiro aumentou 12,6%. E, portanto, não é irrelevante. O custo de construção não é exceção, obviamente. Custa mais hoje construir uma casa ou reabilitá-la. Reabilitar até é mais do que construir. E o aumento homólogo dos custos estava em 13,5%, sem que o aumento dos materiais é muito superior ao da mão de obra. O da mão de obra também aumentou. Mas há coisas hoje como, quer dizer, já agora isto é uma curiosidade, somos até dos países, das cidades mais caras, que têm os custos médios de construção mais caros, a par de Madrid, Barcelona, etc. E, portanto, isto é, enfim, o tema é, quando se fala do aumento dos custos de construção, depois, isto são notícias que vêm a tal. Custos de construção agravam o preço das casas, está uma notícia de mar. Bom, agravam o preço das casas, está bem. Os promotores podem subir os preços das casas, é preciso ver quem as compra. E depois já sabemos que está segmentos e segmentos, não é? No segmento premium, se queres ter mais imune, até pode ser superior a 5% o aumento, porque haverá quem as compre. Mas a classe média, a nossa classe média, que foi, como veremos, quem fez mexer o mercado ano passado, não são um mito dos estrangeiros. Provavelmente não tem, se tiver mais encargos, mais custo na prateleira do supermercado, custos diferentes na aquisição de crédito, etc., não terá condições para aumentar. Portanto, isto não é no linear que haja um aumento do preço do cubo. Há uma coisa que é certa, é que os custos de construção já estão, provavelmente, a constituir um efeito de atrito na promoção. Porque os construtores dizem, amigo, eu tenho um aumento dos custos de construção, não consigo conter, vamos ter aqui, vai ter que os pagar em contratos já existentes, ou em contratos novos, o promotor olha para aquilo que era o seu business plan. Damos há uns tempos e diz assim, bom, com estes custos de construção, a minha margem tem que ser outra. Se calhar vou esperar para ver como é que isto evolui. Ou não, ou assumo, digamos, a margem e promovo da mesma forma. Há uma coisa que é certa, isto pode estar a ter um efeito, seguramente no bem-estar da relação entre construtores e promotores, e sobretudo no ritmo de produção. Portanto, pode estar a atrasar ainda mais coisas que estavam licenciadas, que podem não acontecer. Há casos concretos, de situações concretas, um testemunho de um colega que tivemos a estar a fazer promoção e que disse, vou esperar para ver, temos a coisa licenciada, mas vou esperar para ver o que é que acontece. E isto é precisamente o que estava a dizer, já há algumas situações até de conflito, que têm impacto na perspectiva do consumidor final, naquilo que é o ritmo da nova oferta. Ou seja, se nós temos, mais uma vez, se não temos nova oferta à altura, como vimos quando temos muita procura, os preços tendem a apreciar-se. Não é? Taxas de juros e crédito à habitação. Isto aqui, as taxas de juros, lembram-se, ainda há não muito tempo, previa-se que ficassem, os futuros da taxa de juros eram negativas até março de 2026. Está aqui. Isto eram previsões de outubro, setembro, outubro do ano passado. Entretanto, vai acontecer isto e até se diz que já está a abrandar. Portanto, isto não vai continuar a galopar, as Euribors. Portanto, isto não vai aos 10%. Né? Mas já está a dar uma forma a abrandar. Isto é tal, enfim, vai ser hoje. É hoje o dia. Já veremos o que é, não vale a pena estarmos a conjecturar muito sobre isto. Temos a Euribor a 6 meses e a 12 meses já positivas. A 12 meses está quase em 1%, já passou 1% e depois recuou ligeiramente. A 3 meses está positiva, está nos 0,3% mais ou menos. Já está em 0,4%, peço desculpa. E a Euribor a um mês estava quase nula. Ainda estava ligeiramente negativa. Houve uma altura que passou o zero, já voltou para trás. Portanto, isto vai continuar, digamos, a crescer. Isto são os futuros da Euribor. Quando pensamos assim, isto assim, no final do ano, previa-se que a Euribor a 6 meses possa estar em 1,29%. Lembrem-se que está em 0,4% agora. Normalmente 0,9%, quase. Okay? São 5 vezes em relação ao que estava em janeiro de 2022, se for este o valor. 5 vezes do aumento da taxa Euribor. Isto tem um impacto, enfim, significativo nas taxas de juros. Já agora, o Banco Inter, Vale, isto é um dos bancos do mercado, prevê que a Euribor a 12 meses, que era 12 ou 6, não vejo aqui, a 12 meses e que já poderia estar em 2% no final do ano. E o que é que isto significa depois nas taxas de juros? Bom, elas já têm vindo a crescer de forma muito significativa. Reparem, no homólogo nós tínhamos, portanto, em maio de 2021, passa este ano, tínhamos 0,83 de média, agora estamos com 1,26 nas taxas de juros de crédito à habitação. Não é? Isto tem vindo a crescer sistematicamente, como vemos aqui, desde, sobretudo, de janeiro. E o que isto acontece é, fazendo subir a taxa de juros, nem por isso tem sido isso que tem dissuadido os portugueses de contrair crédito. Porquê? Porque, enfim, isto tem vindo a acontecer gradualmente. Os empréstimos existentes vão sendo todos atualizados à medida que os respectivos ciclos fecham. Uma taxa de juros, uma Euribor a 6 meses, que indexa quase metade dos empréstimos à habitação existente,
é revisto no final dos 6 meses em que foi contratado. Fevereiro é revisto em agosto, neste tempo. Portanto, nós em setembro teremos o efeito, setembro ou outubro, teremos mais ou menos o efeito da revisão de todos os empréstimos existentes que estão contraídos a 6 meses. E aí sim com impacto na prestação dos existentes. Para os novos, vão ser taxas superiores, não é? Nem por isso os portugueses se têm afastado do crédito, mas por este motivo. Este é interessante, é uma coisa que eu creio que tínhamos de dizer. O crédito à habitação nunca cresceu tanto. E uma das coisas, estão aqui os números, não é? Portanto, houve 9.700 operações de crédito por mês, e isto traduz-se neste volume de operações de crédito contraído. O que me levou, depois o que está a vermelho são conclusões nossas. Se venderam 165 mil imóveis e houve 116 mil operações de crédito, então 70% das aquisições feitas no ano passado tiveram financiamento bancário. Já agora, olhando para isto, eu estou a simplificar um bocado, mas foram vendidos 28 mil milhões de euros no ano passado e foram financiados 14,7%, ou seja, 52% do volume anual de vendas foi objeto de crédito. Né? Retenhamos estes números, 70% dos imóveis tiveram financiamento bancário. É que isso só demonstra que quem recorre a financiamento bancário não são os estrangeiros, é a nossa classe média, é quem fez isto. E, portanto, é a classe média que, por via dos custos do crédito, pode ser mais ou menos impactada no aspecto na procura, com significado. Não é? Até acho que vale a pena termos isto em perspectiva. Isto continua a aumentar este ano, continua a crescer, 70% do crédito concedido é crédito à habitação. Há aqui uma outra coisa que é interessante, isto é uma notícia do Out of the Box, de ontem, obrigado Pierre, foi o Pierre que partilhou ontem. Eu creio que o gráfico está errado, porque o valor de venda parece igual ao valor de crédito concedido, o que não pode acontecer, desde logo. E mais, este é o valor médio de crédito concedido, este é o valor médio de venda que está na notícia nas letras pequenas, não estão aqui reproduzidas, mas que está. E, portanto, o loan to value, LTV, significa o valor emprestado face ao valor global. É o rácio, isto quer dizer que 66% dos euros de compra de um imóvel, para as coisas que foram financiadas pelo banco. O resto foram capitais próprios, está bem? E é importante percebermos que... Diz? Tá, o gráfico está, não pode estar bem. Eu de falar ao Gonçalo Nascimento Rodrigues para dizer que a coisa não parece que esteja bem, ou então estamos a ver mal. Bom, muito crédito como nunca, aumento das taxas de juros, e para além disso, já agora, este ano, como sabem, ainda por cima reduziram as maturidades, não é? Porque a partir de 1 de abril, para quem tem mais de 30 anos, etc., vai ter que se pagar mais pelo mesmo, porque se paga em menos tempo, não é? E, portanto, uma prestação para o mesmo valor, para o mesmo crédito, digamos, para quem tenha mais de 30 ou 35 anos, tem uma prestação maior do que aquela que teria, independentemente do efeito das taxas de juros. Depois a isto soma-se o efeito das taxas de juros. Que havia uma previsão que só isto agravaria as prestações em 12%. Um estudo da Bain, mais uma vez é um estudo, não agravou nada, pode vir a agravar, digamos, okay? Não agravou nada por enquanto. Agora, quanto é que vão aumentar as prestações da casa? Isto depois é fazer contas, há simuladores muito simples, e os bancos têm-nos na maioria dos casos, acho que vale a pena reter. Há 1.350.000 famílias que têm empréstimos, metade dos quais quase estão indexadas a Euribor a 6 meses. Okay? É residual o Euribor a 3 meses, e para aí 20%, creio eu, ou 30% são as de Euribor a 12. Isto são alguns aumentos, mas vamos ver aqui caso concreto. Para terem uma ideia do que são, 200 mil euros num empréstimo de 40 anos, 200 mil euros com uma taxa de juros de 1%, pagam a mesma prestação do que um empréstimo de 140 mil euros com uma taxa de juros a 3%. O que isto quer dizer é que se as taxas evoluírem desta forma, uma mesma família podia comprar um imóvel antes de 200 mil euros e agora pode comprar de 140 para ter o mesmo encargo mensal. Okay? É basicamente isto que... Bom, e aqui, esta é a evolução das taxas de juros a 12 meses, a 6 meses, é isto que tem vindo a acontecer nos meses deste ano, em março, abril, maio, junho, por aí fora. E se nós pensarmos, digamos, para 150 mil euros, um spread de 1% sobre estas taxas de juros e um empréstimo a 30 anos, estas são as prestações da casa. Reparem que aqui de março a julho, aquilo que acontece, esta prestação teria aumentado 83 euros, se eu estiver bem a fazer as contas. Sim? E aqui de 450, 41 euros, se estiver a fazer as contas. Okay? Não é pouco significativo para quem estava a pagar 450, 41 euros são mais 10%.
eventualmente no bolso de uma família que por acaso já tem mais de 12%, que não tem nada a ver com isto, tem a ver com o custo do supermercado e da prateleira do supermercado e não tem mais dinheiro no bolso porque a empresa não aumentou. Okay? Portanto, podemos ter estas coisas em perspectiva. Isto são outras que eu acho que vale a pena ter estas coisas até para, às vezes, com os clientes, dizer, eu estou a pagar uma prestação, estou aqui, créditos de 150 mil euros, 200 mil euros, etc. Com as taxas de juros como elas estão hoje, e depois aqui projeções a 1%, 2%. Reparem, se por acaso a Euribor a 6 meses, com crédito de 150 mil euros, tivessem 400, se ela for para 1%, isto quer dizer que isto aumenta de 491 para 554, é assim que se lê. Ou imaginem que se chegarmos aos 2%, a este aumento, são 140 euros. Hein? Pode ser um aumento de 30%, a certa altura, ou de 20%, etc. Portanto, isto pode ter algum significado. Quanto maior é o montante da dívida, depois naturalmente maior é o impacto. Não é? Contratar hoje uma taxa, em junho, contratar, digamos, em julho, podem ser coisas diferentes. E reparem que durante pelo menos 6 meses ou 1 ano, que é o período em que o empréstimo vive, isso tem significado. Adiar uma opção de contratação de um empréstimo pode ter, digamos, algum significado, ainda que temporário. Bom, e já agora toda a gente fala, bom, e as rendas vão aumentar, e já vimos aquela do Correio da Manhã, vão aumentar 5% só por este motivo e tal. Sim, vão aumentar, para ver se vão aumentar entre 10 e 32 euros em 60% dos contratos, era este dia, e já agora a taxa é de 4,1, aquela que existia em junho, a da atualização automática. Mas isto veremos, porque isto nós sabemos que depende da vontade dos senhorios de aumentar, face aos inquilinos que tenham, ao perfil que tenham. Alguns podem aproveitar para dizer, olha, vou deixar de ter isto, o inquilino já não o quer cá. Mas, pode acontecer muita coisa aqui. Não há linearmente um aumento. Bom, e depois, como dizíamos, os custos aumentam, sim, na prateleira do supermercado e no custo do crédito, mas os rendimentos das famílias não, em geral. Não é? E, portanto, há menos poder de compra. E quando há menos poder de compra, há decisões que não são tomadas, que, em tese, não são tomadas, sobretudo para a aquisição de bens duradouros. Portanto, parece ser, isto é uma coisa de fim de junho, que a inflação e a subida de juros vão travar o acesso. Vão ter alguma influência na procura, sobretudo como veremos, a procura foi a nossa classe média. Reparem, 70% das operações foram financiadas, das compradas do ano passado. Foi a nossa classe média que o fez, salvo uma outra exceção. Não é? E, portanto, é esta que vai agora ser impactada. Mas há aqui uma coisa que é a capacidade dos salários que temos face ao preço das casas. Esta diferença triplicou nos últimos 10 anos. Okay? Não tivemos um aumento dos salários equivalente àquilo que foi a subida do preço das casas. É isto que aqui está neste gráfico. Há um delta, uma diferença cada vez maior, um fosso cada vez maior entre a capacidade de aquisição, face aos rendimentos que temos, em relação ao preço da... E nós ainda por cima, aqui não comparamos, não é um indicador que a mim não me satisfaz particularmente, que é, nós somos dos mais caros nesta perspectiva, logo a seguir à Holanda e ao Luxemburgo, que são países pobres, como sabemos. Não é? E, portanto, não é particularmente brilhante para nós estarmos nesta situação, mas é a situação em que estamos. Né? Isto são notícias recentes que eu não quis deixar de partilhar, eu creio que são de ontem. Os bancos da zona euro já estão a cortar no crédito à habitação. O que é que significa cortar? Significa ser mais exigente com o perfil dos clientes a quem o dão, na análise de coisas, porque os bancos não estão interessados a ter mau crédito dentro de casa e ter crédito mal parado para quem não consegue, digamos, pagá-lo. E houve outra notícia curiosa ontem, que é o crédito à habitação. A subida dos juros até gerou um ligeiro aumento da procura. Até agora, nosso. Porquê? Se calhar são, bom, eu sou um comprador, estou com a percepção de que isto está tudo a crescer, aproveito para comprar agora, porque isto vai continuar a subir, portanto isto ainda valoriza e tal, ou menos continua. Ou então, digamos, posso ter condições agora melhores de crédito do que aquelas que tenho, se calhar, no final do ano, e portanto vou fazer isso agora. Pode ser isto. Também diz na própria notícia, mas diz, bom, está bem, mas já se isto é uma coisa do Banco de Portugal, já há uma ligeira diminuição da procura de empréstimos particulares, sobretudo para, uma previsão disto, para o terceiro trimestre. Claro, por estes motivos todos estamos a ver. Impacto da situação económica e também os bancos, se calhar, vão começar a ter mais escrutínio sobre os empréstimos que concedem. Eu estou a deter-me há algum tempo aqui no tema das taxas de juros, porque isto é uma variável essencial no que serão os nossos próximos tempos, creio eu, porque a nossa classe média, que é quem faz o nosso mercado, recorre a crédito para comprar. Não sabe se subiu a concessão de crédito a taxas fixas. Não sei. A única coisa que sei é perguntar aqui, não sei se todos ouviram, se subiu a concessão de crédito a taxas fixas. Não sei. A única coisa que sabemos é que a percentagem de empréstimos com taxa fixa era de 7% face ao universo total. Admito que tenha crescido nos últimos tempos, mas
foi bom para quem o fez o ano passado no final deste ano, porque agora os bancos também taxas fixas, que é a taxa fixa, então são 3%, ou 3 e tal. Também não vão estar, com certeza, a dar bola, acho eu. Eu não sou de um banco, mas não vão estar a dar bolas com esta percepção. Aqui até se diz, bom, até agora a taxa variável é que mais compensa, sobretudo porque se formos agora, podemos não ter. Mas isto depende da negociação com cada banco. E nós não somos, isto é para os intermediários de crédito fazer, não é? É por isso que temos parceiros de intermediação de crédito, nós não fazemos isto. E é preciso que, naturalmente, faça o perfil de cada cliente e isto seja feito junto dos bancos nesta perspectiva. Portanto, constatações e perspectivas do cenário macro. Nós tivemos uma retoma de pós-pandemia, estamos todos contentes, isto foi um bocado refriado pela Ucrânia. Não é? Houve um impacto económico, um ciclo inflacionista que se agravou, já vinha da pandemia, quebras na cadeias de produção e distribuição por causa da pandemia, foram agravadas por motivos diferentes, porque hoje há escassez de produtos, há aumento dos custos da energia, há a Ucrânia é o celeiro e há coisas que não saem, digamos, não fluem na economia, e há um aumento significativo do custo de vida. Houve um aumento significativo das taxas de juros diretoras para conter a inflação. Vai haver um aumento significativo das taxas de juros diretoras e das Euribors, que são aquelas em que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros, e, portanto, vão aumentar as taxas, já estão a aumentar, as taxas de crédito à habitação e a redução dos prazos, o que vai fazer aumentar significativamente o peso das prestações de crédito no orçamento familiar, que é, além disso, agravado com o preço da prateleira do supermercado. Né? E, portanto, os rendimentos das famílias, a não serem aumentados, que é o que está a acontecer, até o serem, não vão acompanhar, digamos, este aumento do custo de vida, tipicamente. Portanto, vai haver mais esforço, né? Mais custos, menos rendimentos, em princípio, ditarão alguma retração da procura. Né? Tenho menos capacidade para comprar, não vou comprar. Não sei se há perguntas até aqui, se isto faz algum sentido. Isto são factos, não, quer dizer, há algumas coisas de natureza opinativa, que me vinculam a mim, mas o resto são factos. Bem? O nosso mercado, como é que tem evoluído? Bom, aqui nem sequer a oferta, isto é uma proxy do Casafari, é o número de imóveis que temos à venda nos portais. Obviamente não é todo o universo, mas evoluiu de abril para junho, até aumentou o número de imóveis em venda, mas olha, reparem, tinha diminuído, se isto estiver bem, tinha diminuído de janeiro até abril. Significa muita procura, imóveis que não estão, digamos, mais em venda, estão a ser consumidos, que é exatamente o que tem sido a dinâmica do nosso mercado. Mas isto é só uma proxy, por acaso não estão atualizados, tem havido sempre mais descidas de preço do que subidas. Isto é relevante porque o que dá é uma percepção daquilo que é o comportamento dos proprietários. Assim, não adianta eu ter isto promovido como uma coisa que não se vende a este preço e, portanto, corrige. Estão bem aconselhados por consultores imobiliários, provavelmente. Não pelos originais, mas pelos que dizem para rever, digamos, os preços. 2020, muito em resumo, 2020 contraiu a procura em 11,2%, em número de unidades vendidas, de 154 mil para 137 mil, mas depois de 2021, como já vimos, por todos estes efeitos, recuperou a procura e pô-la, aliás, em valores recorde de sempre. 165 mil imóveis vendidos. Nunca se tinham vendido tantos imóveis em Portugal, como veem aqui, não é? Tivemos nos 150 e tal mil, mas nunca neste valor. Foi muito, e 28 mil milhões, cá está, de euros despendidos, também um valor recorde deste sempre. A procura esta não esmoreceu. No primeiro trimestre estava ainda aqui, nós estávamos com cerca de 43 mil, estávamos com os níveis de imóveis vendidos trimestralmente que tivemos nos trimestres mais próximos, cerca de mais prósperos. 43 mil imóveis vendidos. Okay? Portanto, não esmoreceu a procura, pelo contrário. O valor e número de casas vendidas é este. Vocês vejam que aqui estamos novamente com cerca de 43 mil imóveis. Eu não vejo aqui agora este gráfico, estão os quadrinhos à frente. Mas estamos à volta tivemos aqui uma contração, quer em número, quer em euros, e depois subiu muito e estamos a retomar, digamos, aquilo que é. Se projetássemos para o final do ano aquilo que era o número de imóveis vendidos, se nada se alterasse, se esta fosse a dinâmica, nós teríamos outro ano com 165 mil imóveis vendidos, portanto igualaríamos o recorde do ano passado. A questão é, bom, é provável que isto aconteça, que se mantenha a procura exatamente como está? Acho que é improvável. Em que medida já veremos, mas é improvável que se mantenha como está, por os motivos que estivemos a ver. Mas até maio, no trimestre anterior, portanto março, abril, maio, tinha havido 43 mil. Ou seja, estamos com a dinâmica ainda viva, até maio. Né? E já agora, isto aconteceu sobretudo no segmento dos usados, e há uma quebra nos novos. Um crescimento de 7% nos usados e uma quebra no segmento de novos, de 11%. Venderam-se menos novos e transacionaram-se mais usados. Okay?
Porquê é que será que se vendem menos novos? Não, não, não. Há uma quebra de os novos que existem. Pode ser que não há, mas também pode ser porque pode haver preços que não são tão apelativos. Pode ser por vários motivos. A área metropolitana de Lisboa tem vindo a reduzir cota. Isto só significa o seguinte: não há problema, não se vendem menos na área metropolitana de Lisboa, vendem-se mais, exceto em 2020 que houve uma contração, mas há mais vendidos proporcionalmente no resto do país. É isto que isto quer dizer. Okay? Tem vindo a haver mais vendas no resto do país em relação. De onde é que vem esta procura? E aqui é que nós temos, é da nossa classe média, não é, há um mito dos estrangeiros que fizeram isto e tal. Sim, tiveram alguma influência naquilo que é o mercado, sobretudo nas épocas dos vistos gold, etc. Mas não são os estrangeiros que fazem, como já veremos, porque senão não havia tanto crédito de habitação concedido, não são os estrangeiros que contraem crédito de habitação. E nós já vimos que ele tem, como vimos há bocadinho, em termos recorde. Depois houve também aqui alguma população, houve um aumento da comunidade estrangeira nos últimos anos e houve uma redução da imigração a seguir atrás, felizmente. Portanto, mantemos mais talentos a bordo, ou alguns regressaram, e um aumento da comunidade estrangeira porque Portugal se torna, Lisboa em particular, mas em Portugal em geral, sede, aliás, de operações de grandes empresas multinacionais, de trabalho qualificado, etc. Portanto, há um aumento da comunidade estrangeira também em Portugal, e para além disso, aquilo que foram os movimentos de compra por estrangeiros aqui também aumentam residualmente, apesar de tudo, mas esta realidade. Quem compra são maioritariamente as famílias. Isto, vejam, isto são números da semana passada, creio eu. Nós temos aqui, as famílias são a barra roxa, o resto são institucionais. Significa provavelmente empresas, ok? Ou para empresas, digamos assim, mas são maioritariamente as famílias que compram. E o peso de compradores é diminuto, é reduzido, à exceção do Algarve. Isto são números do ano passado, do final do ano passado, mas não estão muito diferentes este ano. Reparem, na área metropolitana de Lisboa, no número de transações, foram 4% o número de transações feitas por estrangeiros. É certo que representaram 8% dos euros investidos, mas isto só significa que os estrangeiros compram mais caro, compram mais alto. Mas o número de transações é inferior. Não são eles, digamos, que fazem o mercado. No Algarve isto é diferente. E reparem que isto é válido em geral para o resto do país. Em 2021 isto, por cima, não aumentou, porque se aumentou no território nacional, o número de transações no território nacional e as outras se mantiveram mais ou menos na mesma. Então a proporção até reduziu. Tivemos mais nacionais a comprar em 2021. Okay? Isto, sim. No geral. Transações de alojamentos. Não. Transações de alojamentos. Isto são dados do INE de transações de alojamentos. Também são de alojamentos. São 165 mil imóveis de habitação. Sim. Isto são domicílio. Pronto, esta é a percentagem, se virem, nos últimos trimestres daquilo que tem sido. Nós até tivemos durante a pandemia até foi pior. Estão a ver? Tivemos uma percentagem ainda inferior, naturalmente não havia, digamos, estrangeiros, havia cá, etc. Depois cresceu ligeiramente, mas até agora reduziu. Estão a ver? No primeiro trimestre deste ano está a reduzir a proporção. Portanto, não são os estrangeiros que fazem o nosso mercado. Desculpa, não, mas isto são dados concretos. Tem importância, sim, mas tem importância que têm, não são eles que fazem. Isto são os mesmos dados, mais ou menos, as cotas das áreas metropolitanas de Lisboa, o valor investido. Já agora, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa vale 31% das transações, mas são 42% dos euros. Não é? Porquê? Porque valem mais os imóveis aqui, portanto, compram-se mais aqui. E, mais uma vez, aqui está a presença, no primeiro trimestre, mais ou menos, a presença e o relevo das operações feitas por estrangeiros. Neste caso, como veem, somam 5,7%. Isto aqui, por junto, são 5,7%. Embora os euros sejam superiores. A procura aumentou mais, também interessante, a procura aumentou mais em tipologias mais pequenas, em Portugal continental. Estes são dados de maio, acumulados dos últimos 3 meses, terminados a maio, portanto, março, abril e maio. Okay? Aumentou mais, eu não vejo aqui, desculpa, que eu tenho aqui, não consigo ver aquilo por causa do ecrã, enfim. Aumentou mais 9%, portanto, isto é a composição da estrutura das aquisições, 18% de T1s, 42% de T2, por aqui fora, é assim que isto se lê, e aumentou mais em Portugal nos T1s, com frações mais pequenas. Aumentou 9% em relação. Mas em Lisboa isto nem sequer é assim. Em Lisboa não é assim. Em Lisboa os T1s até diminuíram. Houve muita aquisição de T1s no passado, lembram-se porquê? Recente? Por causa dos alojamentos locais, certo?
há muito menos interesse nisto, houve retração, digamos, da procura, não é? E aumentaram até as tipologias maiores. Os T3 até mais do que os T2 e ainda mais as frações maiores. Porquê? Houve procura, há uma grande deslocalização, digamos, da procura, exatamente por motivos relacionados com a pandemia. Provavelmente isto teve alguma influência. Okay? Há uma coisa que é certa, o valor por metro quadrado mais alto, depois nós às vezes vemos evolução do preço de venda das casas, depois vemos evolução do preço de venda, do preço por metro quadrado, e são coisas diferentes, porque podem-se comprar mais casas mais baratas, mas por valor de metro quadrado superior. O valor por metro quadrado mais alto é os T0s e T1s. Proporcionalmente, é normal, não é? Isto é a composição dos compradores, já tínhamos visto, a França estava à frente, Reino Unido, Brasil, etc. Mas isto é muito recente. Segundo trimestre de 2022, reparem no ranking, os Estados Unidos estão à frente no ranking de Lisboa, Cascais, Porto, isto são pesquisas, não compras, mas isto é uma proxy. Tem havido um aumento de compradores americanos, claramente. E mesmo em Lolé. Em Lolé não, desculpa, em Lolé isto não acontece. E em Albufeira também não. Já agora. Portanto, não cabia aqui no slide, mas... Os americanos despertaram para Portugal, passaram a conhecer Portugal, acham que é bom, e vamos a isto. Quer dizer, bom, ainda bem, ótimo, haja americanos a comprar. Isto é a procura. Não é? Isto foi a nossa procura, como isto cresceu, digamos, durante estes anos, e a oferta. Como é que está a oferta? Depois paro um bocadinho, se quiserem, para fazer perguntas, mas a oferta tem vindo a diminuir, infelizmente. A oferta tem sido... Reparem, na oferta é preciso distinguir duas coisas. Os pedidos de licenciamento, que são intenções de investimento, eu quero investir, licencio-me lá isto, e os licenciamentos efetuados, que são, depois de uma intenção, uma coisa que uma Câmara aprova para fazer. Aqui, certo? Bom, têm vindo a reduzir ambos. Sim? Desculpem, tem vindo a reduzir os pedidos de licenciamento, até têm estado a crescer os licenciamentos no final do ano, como veremos. E esta descida em Lisboa e Porto ainda é mais significativa e deve dar mais tempo. Né? Vejam que aqui, eu realmente não vejo a redução não é de agora, já vem, no caso de Lisboa, desde 2018 e no Porto 2019, e há uma coisa que acontece, houve uma redução do total do pipeline de novos de 17% em Portugal, mas essa redução foi muito superior em Lisboa e na área metropolitana de Lisboa. Foi de 30% em Lisboa e de 21% na área metropolitana de Lisboa. Lisboa cidade, menos 30%, área metropolitana só, entre aspas, menos 21%, o que significa, por exemplo, o Eiras é um concelho que tem tido muito novo licenciamento, e pedidos de licenciamento, etc. Mas Lisboa é penalizado. As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto estão a ganhar cota em relação às respectivas cidades, porque é lá que hoje se fazem pedidos de novo licenciamento e há licenciamento. Isto é por motivos óbvios, também o espaço é exíguo, é finito, não é? A coisa acaba e há preços para a oferta para a classe média, digamos, mais adequados. São só curiosidades, a construção nova, os pedidos de licenciamento foram de 85%, para novos focos, só o resto é que é reabilitação, digamos, ou sobre-usados, e por tipologia, no Porto, maioritariamente T0, 43%, não maioritariamente, mas metade T0s ou T1s, e em Lisboa 55% T2 ou T3. Foi um bocadinho aquilo que vimos ali atrás no outro gráfico. Lisboa tem um peso grande de T2 ou T3, maior do que o próprio Porto e do que Portugal em geral. Okay? Houve menos de 10 mil fogos em licenciamento nos primeiros 3 meses deste ano. Okay? Houve um decréscimo de Lisboa e Porto de 60%. Creio que é o que está aqui, eu não vejo... exatamente, dos fogos em licenciamento, mas reparem que Vila Nova de Gaia e Oeiras são campeões. No primeiro trimestre tem Vila Nova de Gaia quase 600 e Oeiras quase 500, né? Fogos. Isto são os mesmos dados mais ou menos, é só para comparar estes. 60% foi a quebra em Lisboa e no Porto e 13% foi a quebra em geral em Portugal. Portanto, a quebra em Lisboa e Porto é muito mais expressiva do que a quebra também existente em Portugal continental, né? As intenções de investimento, quando se diz que aqui são os pedidos de licenciamento. Eu não, espera lá, não vou pedir, sequer. Não há novos pedidos. Né? Há estes a menos. Isto pode ser porque, exatamente pelos custos de construção, pela incerteza de como vai evoluir o mercado, ou seja, wait and see. Eu vou ver como é que a coisa evolui. Isto é mais ou menos, eu estou a andar para trás agora, não estou? Estou a andar ao contrário do que via? Não. Bom, isto foi exatamente aquilo que vimos, desculpem lá. E quando baixam os pedidos de novos licenciamentos, intenções de novo licenciamento, aumentam, quase paradoxalmente, os licenciamentos. Significa que são coisas que vêm de trás. Eu pedi e finalmente a Câmara licenciou.
E aumentaram. O número foi o mais alto dos últimos anos, o número de edifícios licenciados, que é bom. Pelo menos, digamos, há no pipeline da oferta coisas que estão licenciadas. Agora é preciso os promotores decidirem, sim senhor, vou fazer isto. E vou fazer isto nas condições que tinha, noutras condições, etc. 76% de construção nova, muito relevante. Isto podia ser um indicador de que isto realmente está a acontecer. Bom, e já agora a construção aumentou em abril 3,7% em relação ao ano passado. Portanto, há a haver mais construção, que é difícil distinguir se é número e valor, porque se for número e valor, o aumento dos custos da construção isto ficava atenuado. Não é? Mas assumamos que é, de facto, um aumento da construção. Mas em maio já desacelerou a produção, em termos homólogos. O que significa que o ritmo de crescimento já é inferior. Pode ser um sinal ou não de que há uma maior retração, digamos, naquilo que é a construção da oferta nova, por todas as incertezas que vimos. Só para vos dar uma ideia, a área metropolitana de Lisboa tem 17,5% de edifícios licenciados e de 21% dos de obra nova, do país todo. Portanto, a nossa geografia é muito relevante. Isto é uma notícia que também já vinha de algum tempo. Há 8.000 novas casas que está previsto entrarem no mercado até final de 2023. Nesta notícia é difícil agora de dizer se são já projetos iniciados e continuam ao mesmo ritmo, se são projetos que vão ficar agora on hold e que há alterações, mas isto é o que está previsto, com empreendimentos vários que conhecemos, etc. Apesar de tudo, digamos, uma injeção de novas frações, umas direcionadas para determinados públicos, Prata Riverside Village, etc. Já agora vai estar angariado pela LID, fiquei sabendo, mas isso é outra coisa. Sim, pela LID, por um consultor da LID. Uma coisa, a oferta em venda desceu 6% nos últimos 2 anos e 9% no ano passado. Significa, mais uma vez, o que é? Consumo muita procura, não há oferta à altura, portanto, foi descendo o número de imóveis disponíveis para venda. Isto vale a pena olhar para isto. É que o nosso déficit de oferta é crónico. Isto foi a evolução ao longo desde 2000. Havia construção em Barda e depois deixou de haver construção em Barda. E, na verdade, houve um decréscimo de 85% dos fogos novos desde essa altura. E o tema é dizer assim, isto não podia querer não significar nada em si mesmo, mas a verdade é que quando nós olhamos para a oferta estrutural, dizemos, um imóvel, se assumirmos que devia haver, um imóvel tem um tempo de vida útil, até contabilisticamente, de 50 anos. Tem uma taxa de depreciação de 2%. O que significa que para cada 1.000 novas famílias, se são 50 anos, devia haver 20 novos imóveis por ano. Não é? Falo já das novas famílias que têm. Porque as outras estragam-se. Admitamos que são 100 anos. Okay? O tema é, reparem como é que nós estamos na oferta de novas. Mesmo que fossem 100 anos, eram para cada 1.000 novas famílias 10 casas. Não. Estamos muito abaixo, estamos nas 5. Isto começou a crescer aqui ligeiramente, mas estamos muito aquém daquilo que devia ser a oferta em velocidade de cruzeiro para novas habitações, para novas famílias. Okay? Temos um déficit crónico que estamos agora a tentar repor. Perguntas sobre isto? Procura, oferta ou até agora do que é que se faz? O prazo médio de licenciamento. Não faço a mínima ideia. É demorado. Não faço a mínima ideia. Prazos médios de licenciamento não sei. Deve depender de muita coisa, depender dos próprios projetos, etc. Eu não faço ideia. A única coisa que sei, e a Vox Populi, é que os licenciamentos são coisas que demoram. São coisas que introduzem custos de contexto na economia. Porque um promotor que se financia está à espera mais um mês, está a pagar mais um mês de juros que se usava a pagar se não tivesse, digamos, coisas. Isso não há dúvida. E, portanto, o licenciamento ágil é um atrator também de investimento estrangeiro, designadamente para determinadas coisas. E, normalmente, é um detrator desse tipo de coisas quando as coisas são burocráticas. E as coisas podem ter estado a melhorar, deve depender muito de câmara para câmara, mas nunca é muito rápido. E, sobretudo, um promotor que faça uma projeção do retorno de um investimento num determinado empreendimento, numa altura do tempo, 3 anos depois pode estar a falar de uma realidade completamente diferente. E, portanto, é isso que estamos a ver agora, não é? Ninguém estimava que os custos de construção pudessem aumentar não sei quanto. Para os que foram licenciados agora, se calhar 2 anos depois do que foram pedidos, ou 1 ano depois, ou seja, portanto... Afonso, Sim. posso fazer uma pergunta? Não sei se podes responder hoje, mas se calhar para o próximo barómetro. A Câmara Municipal de Lisboa tem muitos edifícios que poderia pôr no mercado de habitação. Isto é verdade? Não é seguramente nem neste barómetro, nem no próximo, nem no... É verdade. A Câmara Municipal de Lisboa tem património, tem edifícios devolutos e tem vindo a existir reabilitação também com base nisso. É verdade, ao longo dos últimos anos. Se podia ser um ritmo diferente, pois isso não se sabe. E isso depois depende de... Isso deve ser conjugado com políticas de habitação. Que é outra coisa, está bem, e a que custos, e como, e o que é que eu vou fazer?
Nós vimos, por exemplo, fenómenos agora como rendas acessíveis, foram coisas instituídas. Não tiveram tração nenhuma, tiveram um número muito reduzido de adesões. Portanto, não consigo responder-te essa pergunta, quer dizer, se dava outra discussão, Pierre. Eu creio que era o Pierre, eu não vejo aqui mas a voz para cima do Pierre. Era? Ok. Sim, era eu. Mais alguma pergunta? Ou avançamos? Eu só queria ter uma próxima oportunidade. Se conseguisse uma análise do interesse do investimento estrangeiro em Portugal, porque sendo certo que os estrangeiros estão a comprar menos residencial, até porque o Golden Visa veio Sim. associar muito interesse a esse nível, eu também acho que é certo que os estrangeiros estão a investir muito no comercial E estão. Aí no comercial estão. Sim. Sim, há notícia, eu não tenho detalhes sobre isto, mas temos uma notícia no FIC, eu para casa paguei várias, que era para ver se conseguimos chegar vivos ao fim do dia. Sim, mas... O Sim. desafio seria, no próximo verão, tentar perceber a medida que os estrangeiros estão a investir social. Nós não, enfim, eu não tenho esses dados detalhados, exceto o que vem nas notícias, não temos, mas sim, podemos tentar ver isto. Nós não trabalhamos esse setor. Sim. Há investimento estrangeiro feito no comercial, nos serviços, sobretudo, espaços de escritórios. Sim. Que teve uma retoma absolutamente galopante. Nos espaços de escritórios, o volume de absorção no primeiro semestre deste ano foi superior a todo o do ano passado. E houve uma percentagem, que eu não sei qual é, mas significativa, um peso razoável de estrangeiros a participar nisto. Okay? Bom, avançamos aqui para os preços, sob pena, não sei se há mais alguém que queira fazer perguntas, mas se calhar avançarmos aqui. Bom, preços, isto creio que já todos vimos, não é? Temos sempre que ser capazes de distinguir, quando falamos de preços perante um proprietário e um comprador, o que é um asking price, que é o que eles veem nos portais, e o que é um selling price, que é o preço real de venda. E o preço, o que vem nos portais são manifestos de expectativas de proprietários que são só isso mesmo, mais nada. Não são necessariamente o valor porque os imóveis são vendidos. Como sabemos, isto não está atualizado desde abril, não tive tempo para o fazer, na verdade, mas não deve ser muito diferente. Nós temos tido cronicamente um delta, uma diferença na área metropolitana de Lisboa de 20% em média do preço dos imóveis que estão face ao preço médio de venda dos que estão vendidos. Isto significa que há uns que estão 40% acima, porque há uns que estão a preço e se vendem, não é? E, portanto, é preciso sermos capazes de desmontar esta falácia quando falamos com os nossos proprietários e compradores. Não é? Um proprietário pode olhar comodamente no sofá e fazer um Google T2 em Cascais, ou sei o quê, e ver preços que estão inflacionados potencialmente em 20% em relação àquilo que... No caso de Cascais até mais, vejam, 26,8%. Depois ainda há dos que se vendem, os que se vendem são submetidos a descontos de 6,2% em média. Okay? É este o desconto. Isto tem vindo a reduzir. Porquê? Porque há procura, não é? E, portanto, os descontos também têm vindo a reduzir. O price cap continua naturalmente a induzir em erro, é aquilo que temos aqui visto, quando se vê, em média em Portugal é de 15%. Em Lisboa é maior, é de 17%, está evoluído para 17% e 24% no Porto. E os descontos estão também em mínimos, porque reduziu-se a margem de desconto, porque se há muita procura, também há menos permeabilidade a negociar preços, e os preços têm estado a aumentar. Okay? A valorização em Portugal aconteceu isto 9,4% em 2021. Estes são dados do INE. Tá? Quando falamos isto são valores, taxa de valorização dos valores de vendas, de novos e de usados. E Lisboa e Porto acompanharam. Eu queria me sentar lá fora, pode ser? Eu peço que desliguem os microfones. Estão quase todos desligados, mas desde já, quando há algum que vem do além. Okay? Os preços da habitação subiram também naturalmente em Lisboa e Porto, embora tenham tido, reparem, aqui eu creio que, acho que isto é visível, deve ser visível, reparem, nós tivemos taxas de valorização muito inferiores, até nulas. Em Lisboa houve decréscimo no final de 2020, 0,8% e logo seguido numa de 0,3%. Em Portugal continental houve um decréscimo em setembro de 2020, menos 2% do valor dos imóveis vendidos. E agora temos tido sistematicamente apreciações. Portanto, houve uma quebra e depois uma recuperação. Okay? Bom, isto é uma coisa, não resisto, isto é o nosso colega Zé Cabral, já agora, que tem uma house in Lisbon, e ele fez uma outra notícia agora recentemente sobre, este na verdade era das notícias seguintes, isto é uma coisa de 19 de julho, mostra duas coisas, a evolução dos preços nos concelhos da área metropolitana de Lisboa
de 2018 a 2022, agora, não é? É o primeiro trimestre de 2022. E há dinâmicas que são diferentes, não vamos entrar em detalhes, mas para vocês verem, por exemplo, Lisboa teve uma valorização neste período de quase 41%, mas a verdade é que neste período muito recente teve uma valorização só de 9%. É que se nós pensarmos, reparem, nos 2 primeiros anos tivemos valorizações superiores, aqui para este que tem a setinha encarnada, muito superiores àqueles que tivemos em 2000, agora mais recentemente. E, inversamente, há concelhos que são os mais baratos, aqueles em que houve uma valorização superior, exatamente neste período de 2 últimos meses. Tem absolutamente em consonância com uma coisa que veremos aí para a frente, mas depois que também é engraçado é ver, e em Lisboa, e dentro de Lisboa, o que é que aconteceu? E reparem, nos últimos 2 anos, Santa Maria Maior e a Misericórdia perderam valor. É que depois nós, quando falamos de Lisboa, estamos a falar de 24 freguesias lá dentro, não é? E reparem que tinham tido apreciações enormes nos campos, porque é exatamente efeitos da atração, reabilitação urbana, alojamento local. Quer dizer, e vale a pena olharmos para estas coisas desta maneira, porque as dinâmicas são diferentes, não só geograficamente, em termos micro, como no tempo. Há dinâmicas muito diferentes de valorização. Eu não sei se o Zé está aqui, eu creio que não, mas obrigado mais uma vez, Zé, que partilhou comigo. Eu creio que isto ainda nem estava publicado quando ele partilhou. E estas são, eu já tinha feito o outro, que é como é que evoluíram os preços, de 2019, do quarto trimestre de 2019, portanto, nos últimos 2 anos, e na verdade o que tivemos foram estas apreciações com variações ligeiras. Sempre que vemos um vermelho, houve decréscimos. E, mais uma vez, houve, como viram ali, olha, há bocado estava a falar, houve decréscimos em Lisboa nestes 2 trimestres, houve decréscimos aqui mais num par de concelhos e, sobretudo, reparem, quando olhamos para as freguesias, há evoluções muitíssimo heterogéneas nas freguesias de Lisboa ao longo do tempo. Portanto, quando nós estamos a falar da valorização de um determinado imóvel, temos que ver onde é que ele está, em que contexto é que está, como é que se compara. Isto são dados macro de posicionamento, digamos, do mercado. Okay? Esta é outra coisa engraçada sobre Marvila, que fez. Marvila foi das freguesias que mais cresceu, duplicou o valor de 2018 até o final de 2021, mas a verdade é que há Marvilas e Marvilas, não é? Porque Marvila é uma coisa, depois há lá o Prata Riverside Village, que obviamente o que faz é apreciar o preço médio daquilo que são os imóveis em Marvila. Portanto, é preciso olhar também para estes fenómenos, que muitas vezes aquilo que fazem é por um determinado contexto, de um nicho, de um determinado empreendimento que faz, digamos, portanto, isto é preciso olhar imóvel a imóvel e comparando tipologia a tipologia. A valorização continua em 2022, isto é do primeiro trimestre, subiram os preços em todas as capitais de distrito, mesmo Santarém, que tinha perdido o ano passado 3,5%, estava com 4%, se não me engano, de valorização. Eu agora não vejo aqui, mas em todas as capitais de distrito tem existido esta dinâmica de valorização permanente. E novamente em maio houve um acréscimo mensal, segundo o Confidencial Imobiliário, 2,5% do valor médio de venda dos imóveis, que foi dos maiores dos últimos anos. Mensal, de abril para maio. Okay? Isto são as variações em Lisboa, digamos, isto são os valores de venda, naturalmente. Por exemplo, Santa Maria Maior decresceu, sim, mas é também aquele em que continua a haver um maior valor de venda por metro quadrado. Portanto, a gente tem que olhar em absoluto também para as coisas. Isto foi o crescimento médio em Lisboa e houve, cá está, Marvila com um destaque absolutamente espetacular, que tem uma influência direta deste fenómeno do Prata e de algumas outras coisas que estão a nascer ali. Isto só para terem uma ideia, eu quis comparar porque isto era o quarto trimestre. No quarto trimestre do ano passado, isto estava assim, houve 15 freguesias de Lisboa que estavam a valorizar e 9 que estavam a desvalorizar, em relação aos períodos homólogos do ano anterior. Mas no primeiro trimestre deste ano, só uma freguesia que desvalorizou, foi Santa Maria Maior. Ou seja, isto dá-nos a noção precisamente do que tem sido um crescimento sistemático e sustentado da valorização também em Lisboa. Mas estas coisas depois não acontecem todas, vale a pena. Isto é de março, mas em 23% dos concelhos o preço tinha caído. Não é? E na verdade, quando nós falamos de 23%, são quase um quarto dos concelhos a nível nacional. Depois estão aqui, não vale a pena entrar em detalhes, naturalmente não foi o caso de Lisboa, mas agora em junho, o que aconteceu foi, isto era de 28 de junho, a Grândola passou a estar outra vez, eu não vejo aqui todo o texto, porque tenho aqui os quadrados à frente, Grândola passou a estar outra vez, está bem, mas Grândola não é Grândola, mas isto é outra Marvila. Há a Grândola e depois há a Comporta, e há a Melides, e há uma série de coisas que não são mercado de Grândola, são nichos, e que obviamente têm a sua importância, a sua relevância específica, mas é preciso sempre olhar para estas coisas em termos mais micro do discussionamento. Depois vai havendo notícias destas especiais. Preços caíram em Lisboa ao fim de 5 meses. Foi, aliás, a segunda vez. Já não caíam há 5 meses, já tinham caído. Mas são preços da avaliação bancária. Ok? Não são preços de venda. E
E já agora aquela deliciosa que foi aquele dia 28 de junho, que é preços que caíram em Lisboa e em Albufeira. Em Lisboa caíram €1 à avaliação bancária. Não é, a avaliação bancária é o que é, mas não são valores de venda de imóveis. Portanto, aqui uma evolução de 12,9%. Nós o que vimos, os preços das casas venderam-se no princípio deste ano em cada 17 casas, só uma que é vendida a estrangeiros. O ticket médio passou-se a 186, era 157, como veremos, digamos, no ano passado. E os preços cresceram, os valores de venda de imóveis cresceram 12,9%. Os valores por metro quadrado é outra coisa, subiram 17%. E isto afetou não só todas as regiões do país, umas mais que outras, né? Lisboa, por exemplo, 16,4% na área metropolitana, e também nos principais municípios, né? E em Lisboa aqui, por exemplo, 13,7%. Portanto, cresceu, digamos, em relação ao que tinha acontecido o ano passado também aqui isto é valorização por municípios, reparem, todos a valorizar, muitos municípios com mais de 100 mil habitantes, mais significativo, e alguns muito, quase acima dos 20%, quase nos 20%, Setúbal, Vila Nova de Gaia, Gondomar, etc. Nós temos aqui uns valorizamentos, Lisboa cá está, o preço de metro quadrado dos mais altos e mesmo assim a valorizar cerca de 17%. Desculpem, de 13%. Os asking prices continuam a crescer, também no país, mas reparem que em Lisboa, por exemplo, desceram. Isto pode ser uma medida de sensibilização dos proprietários, vejam, não consigo, portanto estou a corrigir preços. Os asking prices são estas dinâmicas são mais importantes para perceber isto, qual é a percepção dos proprietários em relação aos preços que estão a vender. E aqui, cá está, nós em Lisboa tivemos um decréscimo de 2,5%, noutras há apreciação, noutras este é mais sazonal, vai acontecendo de forma mais... Há uma coisa que é certa, o imobiliário tem, ao contrário do que tudo se podia... Eu há 2 anos, na pandemia, disse assim, impossível isto não contrair, vamos ter retração económica, Era muito difícil, digamos, crer, ainda bem que houve paliativamente todas as evoluções que tivemos, mas era difícil, o imobiliário resistiu e valorizou ainda a 2 dígitos, até ritmos superiores ao pré-pandemia, o que era uma coisa difícil de prever. Estes são só alguns dados do ano passado, muito rapidamente, que são... isto era o ticket médio do ano passado que tínhamos, 157, em Portugal continental, e as compras feitas por nacionais e por estrangeiros tinham tickets médios completamente diferentes. É isto que aqui temos, não é? 149 para os nacionais e aqui nos restantes países, que nem sequer os da União Europeia, tínhamos 374 mil. Cá está, os estrangeiros compram pouco, mas compram alto. Não é? Compram pouco, enfim, compram, mas compram alto. Não é? A área de reabilitação urbana de Lisboa teve um ano recorde o ano passado, e fala-se investimento recorde em área metropolitana pelos estrangeiros, 923 milhões de euros, se não me engano, mais uma vez isto tapa-me aqui os quadrados, tapa-me 923 milhões de euros, num total de 4 milhões 222. Bom, o montante investido foi superior a 2020, ainda bem, recuperou, houve um aumento de venda do número de imóveis de 8% e do total de 11%, mas reparem que a proporção de investido por estrangeiros é inferior àquela que foi investido por nacionais, é mais ou menos o mesmo. E a dos nacionais aumentou muito. Mais uma vez, não são os estrangeiros nem nestas áreas que estão a fazer o nosso mercado, são também os nossos compradores nacionais. Não é? Se eu estiver a ler bem, a dimensão do geral. O centro histórico foi fustigadíssimo. Desde 2018, começou logo a descer em 2019. Isto é um impacto direto também das restrições do alojamento local, das restrições que foram estabelecidas, e depois desceu imenso em 2020, não é? Na área metropolitana de Lisboa, Lisboa foi o município que menos valorizou o ano passado. E a área metropolitana de Lisboa valorizou-se 15%, margem sul 15%, e isto é que contribuiu para que houvesse uma valorização. Portanto, Lisboa teve uma valorização mais contida do que os restantes municípios, o que é natural, porque eles estavam mais descontados, valorizaram mais. Houve deslocalização da procura, como vimos, para as áreas metropolitanas, e, portanto, isso fez com que elas se valorizassem. Aqui é mais uma proxy do valor médio do alojamento, só para vos dar a ideia, quando é comprado por estrangeiros ou nacionais, em termos gerais, o valor mediano é 1,7 vezes superior quando é comprado por estrangeiros, é 1,7, no Algarve 1,3 e na área metropolitana de Lisboa ainda superior, são 2,3 vezes o valor por metro quadrado. Portanto, isto só demonstra exatamente que os estrangeiros compram mais caro, e é esta a ordem de multiplicação. Isto já vimos várias vezes, quer dizer, valorizaram-se mais os litorais, os distritos, as cidades, as capitais de distrito litorais, costeiras, e as que estavam menos valorizadas,
e, sobretudo, a diferença em relação a Lisboa atenuou. Em todos os casos, Lisboa tem valores mais altos, mas a diferença reduziu-se o ano passado do resto do país em geral, de todos os concelhos. Aqui vejam sempre que há uma linha azul por fora, significa que este distrito está mais próximo hoje dos valores praticados em Lisboa do que estava há 2 anos. E no caso dos municípios da área metropolitana, valorizaram-se aqueles que estavam mais descontados, valorizaram-se os mais baratos. Palmela, Moita, Mafra, Vila Franca de Xira, Barreira, etc. Foram estes os que valorizaram mais. A exceção aqui do Eiras, que estava bastante valorizado, também teve uma valorização bastante significativa. Okay? E mais uma vez também houve um atenuar da diferença de preços entre as áreas metropolitanas e Lisboa Ocidente. Portanto, valorizaram mais, portanto houve uma redução desta diferença. Okay? Isto é o valor da avaliação bancária. A avaliação bancária vale o que vale, porque é feita pelos bancos que têm interesse em conceder crédito, portanto, em princípio é um indicador importante, pode não ser tão equidistante como os outros, mas é esta, reparem, aqui havia valores de avaliação muito superiores àquilo que eram os valores de venda, não é? E aqui eles tendem a estar, até porque mecanismos regulatórios que foram estabelecidos, etc., muito mais próximos dos valores de venda atualmente. Esta é mais uma coisa que o mercado de luxo está sempre imune a isto, não é? Esta palavra mercado de luxo, mas o segmento premium é muito mais imune a estas coisas do que o resto dos mercados e, portanto, mesmo havendo oscilações, vai acompanhando sempre. Nós tivemos aqui o preço quer das casas, quer das rendas, a subir de forma muito significativa e de forma até superior àquilo que é a média europeia, 70% em 2 anos, em 12 anos, desculpem, é isto que aqui está, Portugal está aqui alguns pelo meio, houve ainda valorizações superiores noutras cidades. E este é o tema que já temos visto, isto dá uma taxa de valorização acumulada de 8% ao ano, mais ou menos, 8% ao ano, que é muito significativo. O que torna o imobiliário um ativo de refúgio, tem sido. É claro que isto compara com 2010, no momento em que estávamos em preços historicamente baixos, porque tínhamos o subprime, estávamos a entrar na troika e por aí fora, e, portanto, também o valor de comparação é baixo. Mas é sempre um ativo que valoriza muito. Valorizou 64% aqui entre 2010 e final de 2021. E já agora foi rentável, já são dados do segundo trimestre de 2022, para quem comprou, a rentabilidade da habitação foi de cerca de 5,7%. Ela baixou em Lisboa nas rendas, porque, como vimos, houve um efeito, não vimos ainda, mas eu creio que veremos, e à frente, houve um efeito do impacto das rendas, da desvalorização das rendas, portanto, se desvalorizou o ativo, os yields, aquilo que são as rentabilidades dos imóveis, são inferiores. Mas, enfim, é um ativo de refúgio e é um ativo rentável. Em princípio, tem sido isso que isto é. O que temos hoje? Bom, há fatores que podem vir a afetar a procura em baixa, que são exatamente o poder de compra, que está a diminuir, o crédito à habitação que está a aumentar e os juros do crédito à habitação, e os juros, as taxas de Euribor que estão a subir e que vão impactar o poder de compra dos... Portanto, nós tivemos um ano espetacular, em 2021, com toda esta questão da procura nova, oferta insuficiente para acompanhar a procura. Foi a nossa classe média que fez o mercado, com dinheiro barato como nunca, comprou até quebrando ciclos normais de compra. Os bancos continuaram a conceder crédito, não havia tema. Agora, a repetição deste volume recorde é improvável, porque vamos ver o que acontece daqui para a frente. Mas se foi a nossa classe média que comprou, 70% das operações foram financiadas, lembram-se? Não foram os estrangeiros que fizeram isso. Quer dizer, e se o dinheiro está mais caro, se esta mesma classe média que vai, se tem menos capacidade para recorrer, se tem mais inflação no bolso, no custo da prateleira do supermercado, provavelmente vai reduzir o poder de compra e vai ou diferir, ou evitar mesmo, digamos, decisões imediatas, ou não poder, digamos, fazer. Isto pode ter depois outros efeitos, que é alguém que venda mais caro, se deslocalize para outro sítio mais barato e que tenha o mesmo encargo. Portanto, pode também criar aqui alguma dinâmica, mas não sabemos o que é que isso significa, não é? Por enquanto. Pode haver este arrefecimento ou contração da procura. Vimos rapidamente só os arrendamentos e depois parámos com isto, porque eu acho que ainda tinha mais outras coisas, mas também está bem. Os arrendamentos têm estado em recuperação, basicamente é isto que é preciso. Lisboa já está perto do período de pandemia. Lisboa perdeu 18% chegou a estar a perder 18% durante a pandemia. Okay? E tem estado a crescer no país todo e em Lisboa em particular. No primeiro trimestre houve mais 20% quase de contratos de arrendamento do que existia, portanto houve mais procura. E o valor foi, mais uma vez não o vejo, mas o valor médio por acaso foi ligeiramente inferior
Aí €1 inferior ao do quarto trimestre de 2021, o que pode significar um indicador que estamos a estabilizar a curva de subida, de recuperação. Não é? Portanto, podemos estar novamente próximo dos preços que deverão ser praticados. Quase 2/3 dos contratos, foram 24.000, foram feitos em municípios com mais de 5.000 habitantes, eles estão aqui, são estes, reparem que representaram 2/3 dos contratos, Oeiras, Lisboa, Porto, estes que aqui estão, Lisboa naturalmente. Lisboa é o concelho mais alto, com uma renda média de 12 euros por metro quadrado, que estava, estão ali os valores. E houve uma recuperação muito forte, tem vindo a haver uma recuperação muito forte, portanto esta é a dinâmica, em Portugal de 6,4% e até noutras geografias a área metropolitana de 6,7%, superior. Mas zonas mais penalizadas recuperam agora mais. Isto acontece depois de um decréscimo, no primeiro trimestre de 2021, que teve o seu expoente no primeiro trimestre de 2021, e Lisboa ainda maior, não é? Depois houve valorizações, mas foram depois desta grande queda de Lisboa. Lisboa ainda estava a perder 13% no final do ano passado, em relação às rendas do pré-Covid. Nós tivemos este efeito, isto veio tudo do efeito do... E as yields com isto desceram, não é? As taxas de rentabilidade desceram, não é? Porque se temos valores menores das rendas, as taxas de rentabilidade descem, não só para quem compra novamente, isto depois impacta até o valor dos ativos imobiliários. Se eu sou investidor e tenho uma yield inferior, eu vou pagar menos pelo imóvel que a comprar. Não estou disposto a pagar o mesmo se quiser ter a mesma yield. Bom, as rendas variam sempre de forma heterogénea, mais penalizadas nos sítios onde houve alojamento local e oferta a desaguar. Subiram novamente 2,7% em junho, tu passaste um bocadinho à pressa, mas... E o asking price também, isto reflete isto, não é? Vão continuando a pedir-se mais valores superiores pelo asking price. Aqui isto é o das capitais de distrito, creio eu, mais uma vez não vejo isto. Sim, 4,8%, portanto isto é também do segundo trimestre. Há aqui sempre um efeito que vale a pena recuperar do alojamento local. Saíram-se, metade da oferta de alojamento local saiu do mercado com a pandemia, 5.000 imóveis em Porto e Lisboa e Porto, e isto veio encharcar o mercado do arrendamento de produto para arrendar como arrendamento tradicional, normal, portanto de curta ou média duração. Isso fez descer os preços claramente, e houve também impactos, nós vimos ali naquelas zonas mais fustigadas, centro histórico, etc., do alojamento local, sobretudo das restrições, fizeram baixar o preço dos imóveis. Aquilo que era muito apelativo deixou de ser e, portanto, deixou de haver investimento para baixar o preço dos imóveis. Isto que aqui está num estudo da Fundação Manuel dos Santos, venderam-se menos 20% das casas e houve uma redução até de, como vimos aliás com os dados que ali estão, houve freguesias em Lisboa a contrair. Estamos do artigo do Zé Cabral, em que tínhamos Santa Maria Maior e Misericórdia a depreciar o preço de imóvel. Isto é um mito, a história felizmente, o acórdão do Supremo que não se pode usar, não pode haver alojamento local no edifício de habitação permanente. Enfim, só em tribunal é que se podem reclamar esses direitos, portanto não teve impacto, felizmente, por enquanto. E o alojamento local recupera. Portanto, consolidou em maio o que já tinha tido em abril, taxas de ocupação de 73%, que é bom, e mesmo o RevPAR subiu. O RevPAR, portanto, o valor médio por noite subiu. Depois há a nova procura introduzida pela própria guerra, não é? Portanto, houve populações, comunidades que procuraram arrendamentos aqui, os nómadas digitais continuam a ter, digamos, significado, vão continuar a ter plataformas especiais. Portanto, isto faz aquecer um bocadinho o mercado de arrendamento, pelo menos com a recuperação do pós-pandemia e com estes novos fenómenos, isto faz crer que o arrendamento possa ser destino, continuar a ser destino, enfim, de preferência dos arrendatários. Até há bem pouco tempo era melhor comprar do que arrendar, mas era porque as taxas de juros eram muito baixas, porque a prestação do crédito é muito inferior àquilo que pagamos, ou significativamente inferior, está aqui o nível de proporção, àquilo que pagamos pela renda, não é? Mas a verdade é que o aumento das taxas de maturidade dos empréstimos já aumentava o valor, e sobretudo com o aumento das taxas de juros, isto é uma notícia já um bocadinho antiga, mas já lá estamos, provavelmente, aquilo que são as prestações que hoje pagamos para o banco já são muito mais próximas do valor do arrendamento. Portanto, o arrendamento pode vir a ser, sobretudo quando olhamos para isto, quando temos o tal diferença de 3 vezes aquilo que é o rácio dos nossos rendimentos para as casas que podemos comprar. O arrendamento pode ser um destino de preferência de famílias. Não é? Eu posso vender, inclusive, para arrendar. Temos aqui um personagem no Market Center que está a fazer isso. Está a vender a casa que tem atualmente e vai arrendar outra. E capitaliza-se. É o team leader. Não, e vai fazer isso, portanto, não, e vai fazer isso com é uma opção, muda de geografia,
acaso este faz o contrário, vem para Lisboa, renda em Lisboa, fora de Lisboa. Mas enfim, isto é a tal coisa de renda não aumenta, não é necessariamente assim, já vimos que não é necessariamente assim, não é? Depende do que os senhorios quiserem fazer com os seus inquilinos. A verdade é que a renda, se isto se aplicasse automaticamente, já é em 4,1% em julho, e portanto isto vai ter impactos em algumas rendas existentes. Não sei se há perguntas até aqui, temos que fechar, claro. Isto já vimos, há uma nova relação com o trabalho, são outras coisas, a procura por terrenos por este motivo, por moradias fora de Lisboa, etc., cresceu muito. Os escritórios retomaram e têm resultados espetaculares depois do pós-pandemia. A meio do ano já tinham o tal volume de absorção. E isto, eu tinha uma outra notícia, garanto, Manuela, mas tirei uma questão de desigualdade editorial. E está lá, os estrangeiros têm tido mais peso na absorção dos espaços de escritório. Sim, é verdade. Sim, têm tido mais peso. Sim. O paradigma, sim, mas isso é um tema que podemos ver depois, talvez no fim. O paradigma altera-se, isto é verdade, altera-se o espaço. Portanto, para o mesmo número de colaboradores eu procuro menos espaço, não preciso, e com características diferentes. Portanto, espaços mais flexíveis. Contratos de arrendamento de menor duração, porque eu posso querer mudar. Portanto, isto é o que está a acontecer neste momento, ok? E para forças de trabalho mais voláteis. Os escritórios recuperaram, as lojas também, apesar de tudo, de forma não muito significativa, mas recuperaram, e os armazéns também tiveram alguma recuperação. Isto não estão dados atualizados. Vai haver sempre procuras em nicho. Quando vemos resorts aumentaram 70%, vai haver sempre procura específica em nicho. Sempre. Seja qual for o nicho, mas vão existir. E não fazem o mercado. Não são essas que fazem o mercado. Os vistos gold, a mesma coisa, como sabemos, foram deslocalizados, não é? De Lisboa e Porto, infelizmente, porque retiraram ao país a oportunidade, enfim, de desviam investimento estrangeiro. Felizmente continua a canalizar-se para outros sítios, apesar de tudo vai havendo, e o CEF voltou a dar vistos gold e tal. Não foi recusado, o Parlamento recusou o fim dos vistos gold, estava a tentar acabar-se com isto, privaria ao país provavelmente 700 milhões de euros por ano de riqueza, entre aquisição, valor de impostos pagos, consumo dos proprietários quando cá vêm, etc. Um euro investido tem um efeito produtivo de 7 vezes em 5 anos. E, portanto, teria sido mau que isso acontecesse. Não é? Infelizmente não aconteceu. Isto eram os consumidores do vistos gold, que já vimos que isto está a alterar-se, não é? Já vimos que os americanos vêm agora com mais frequência. Depois temos estas coisas que continuaremos a ser um destino de preferência. Isto, em princípio, não se altera. A terceira cidade do mundo com mais qualidade de vida, mais segura, a quarta mais segura, a pacífica, e os Alpes, e Portugal, e a Veneza, e estamos todos a par, e tal, somos um destino romântico, e a comporta é espetacular. E isto, mais uma vez, esta também é recente, os americanos estão realmente a aparecer em Portugal muito. Os clientes americanos têm outra, ou seja, pode ser um bom mercado para promover quando fazemos campanhas. Há quem o faça de forma direcionada. O Pedro aprendeu uma coisa na Dinamarca, um cliente dinamarquês na Ericeira. E, portanto, estas coisas podem-se fazer assim e é isso que deve fazer. Bom, as evoluções dos preços das casas têm mais antigo, não vale a pena, isto é da Standard & Poor's, mas ninguém tem bolas de cristal, nem nós. Isto depende sempre muito destas variáveis todas, não é? O que podemos é atrever-nos a pensar se a procura é difícil que se mantenha tal como está. Pelo menos em níveis recorde tal como está. Porque daquela franja que comprou e desta classe média que temos, que não está mais abastada, tem mais custos com a inflação, etc., é natural que se recorreu a crédito. Preciso continuar a recorrer a crédito que vá contrair, que vá comprar menos. Não é? A menos que haja estes downgrades que estávamos a fazer em termos de deslocalização, ou vendo para arrendar noutro sítio. Portanto, pode haver movimentos deste tipo que também podem ter, mas é difícil de prevê-los, digamos, neste caso. Acho que isto provavelmente será uma notícia já no princípio de janeiro. Eu sempre achei que os preços das casas iam estabilizar este ano em Portugal e na Europa. Esta era uma notícia, digamos, da Europa. Fala-se até de uma bolha, que não existe bolha nenhuma. Vocês lembram-se o loan to value? Loan to value é o valor financiado. São 66%, o que significa que o resto foi comprado com capitais próprios. Os bancos, quando concedem um empréstimo, têm como garantia o imóvel todo. A menos que haja uma desvalorização de 30%. Os bancos não estão em apuros. Portanto, e quando a bolha existe quando os ativos se desvalorizam, esses riscos existem. Eu creio que não é o caso, sempre achei que não era, porque Lisboa teve a recuperar o valor do desconto do ativo imobiliário que tinha, e aliás é o que se diz por calma. Os especialistas cá dizem não há bolha. O Banco de Portugal manda um recado para os bancos a dizer atenção aí à concessão de crédito, amigos, é o que está aqui nestas letrinhas pequeninas vermelhas. É mais um recado do Banco de Portugal para os bancos, creio eu, do que qualquer outro receio de bolha. Não é? Isto é uma coisa espetacular. Na China já está regulado, não se podem, digamos,
aumentar os preços de imóveis e tal, então trocam melancias, alhos e tal, para fazer os descontos e absorvem. Isto é mais uma curiosidade que qualquer outra coisa, não tem grande importância, mas a verdade é que lá regular, como sabemos, pôs o efeito do Evergrande e de tal empresa muito grande de construção e, portanto, isto é só uma coisa feita por Confidencial Imobiliário, que é o Portuguese House Market Survey, que é medição de tendências. E reparem nisso, senhor, o indicador de preço está bestial, inquirição, agentes do mercado, mas a procura de parte de novos compradores e vendas abranda. Ou seja, está a começar a sentir-se, pelo menos pelos agentes do mercado, ou é a perspectiva. E é natural que venha a acontecer, não é dramático, mas é natural que venha a acontecer. Isto, mais uma vez, isto já vimos, creio eu, é muito difícil repetir o ano que tivemos no ano passado, em termos absolutos de procura. Porque vai ser dramático, vai haver uma grande correção dos preços, não, mas provavelmente vai haver uma estabilização, especialmente de procura, em princípio, há uma estabilização, não vai. Vão parar estas valorizações a 2 dígitos desenfreadas e para nós, enfim, angariar, acho que isto já todos sabemos, angariar a preço é sempre a solução. Porque angariar a preço, para já, angariar é essencial. Quando há menos compradores, ainda é mais importante o negócio estar fundado na angariação. 80% das nossas transações são feitas com base nas nossas angariações, como sabem, e angariar a preço é fundamental, porque se nós demos de barato, está no shift, não é nenhuma invenção. Se demos de barato que há sempre um proprietário que quer mais pelo seu imóvel do que aquilo que o mercado paga, chama-se asking price e selling price, ele pode pedir à vontade. Em mercado de proprietários há este gap no tempo, não é? Pode pedir. O tema é, se nada se fizer, o tempo vai resolver este problema, porque o mercado faz subir o preço. E o imóvel não se vende agora, mas vende se calhar para o ano. Ou vende-se 1 ano e meio depois. E ainda por cima, bom, enfim, até pode ter sido mal angariado, sem grande conhecimento, vai-se vender na mesma. Agora, o problema é quando nós temos este delta de 20%, e eu continuo a pedir este preço, mas o mercado se comporta assim. É que aí, se não houver uma correção do preço, o que temos é uma montra eterna. A única coisa que serve é para ter lá o imóvel, mas não é vendido. O mercado já não vai apanhar esse preço. E basta, não liguem agora aos declives, mas basta que haja estabilização para que isto aconteça. E, portanto, é fundamental angariar a preço. E angariar a preço é fazê-lo com base em indicadores de mercado concretos, em perspectivas de evolução concretas, que acho que vocês têm que... Por isso é que são consultores, não é? E por isso os proprietários que estejam hoje neste ciclo de mercado à espera podem estar num exercício de perda de tempo. Podem não vir a ter mais dinheiro ou muito mais dinheiro, enfim, no médio prazo, 6 meses depois, isto estabiliza. E se querem vender verdadeiramente, pode ser aumento para tudo. Depende do que é que querem fazer com o dinheiro. Depois há muitas derivadas disto, não é? E os compradores, atenção, amigo, se vai contrair crédito, vai ser mais caro o crédito, provavelmente daqui a algum tempo. Portanto, por isso é que se calhar houve alguns a comprar já, então também a acelerar o mercado. Portanto, aqui pode haver, digamos, situações em que a espera normalmente é um exercício de pura perda de oportunidade para compradores, a melhores custos, porque o total cost of ownership é relevante, ou de dinheiro mesmo para os proprietários. Não é? Bom, isto, o Gary Keller diz que best time to buy, sell is always, quer dizer, há sempre quem queira comprar e vender, mesmo que haja menos procura, e representa melhor, e representará tanto melhor, são os consultores que estejam mais preparados para representar os agentes do mercado que existirem, mesmo que sejam menos. E, portanto, com mais escassez, só os melhores é que pescam no lago. Há lá peixe na mesma. Mas é preciso. E por isso é que eu não desisto. Isto é a definição que está no dicionário de consultor. É alguém que aconselha. Também acho que é o que está ali escrito. Consulta que aconselha. E para aconselhar é preciso fazê-lo com base em alguma coisa. Portanto, o tempo da axiologia acabou cada vez mais. Portanto, convém ter factos, elementos concretos de evolução do mercado e tal. Ninguém tem bolas de cristal. Mas é muito diferente fazê-lo com base em alguns elementos concretos do que estar a fazê-lo com base em axiologia. Eu acho que isto, não sei o que aquilo. Portanto, é isto. Procurem não ser consultores e não só vendedores. E a informação conta. E eu não os maço mais, sabes, não sei imenso. Começámos muito atrasados, as minhas desculpas por isso. Obrigado sobretudo pela paciência de quem está à distância. Tive de estar hoje aqui sentado. Vejo algumas caras, muitos nomes, vários a dormir. Não estão, devem ser os que não têm lá os nomes. Os que... Estou disponível para perguntas, obviamente, todas as perguntas que tenham e que quero fazer. Na sala ou à distância? Já estão, sim.
Olá, Afonso, para já não tenho perguntas. Espera só um momento de cada vez. Espera só. Desculpa, Joana. Não, para já não tenho perguntas, obrigada. Ok. Obrigado eu. Diz, Luísa. O que é que se deve aconselhar a um cliente? Uma taxa fixa ou uma taxa variável? A pergunta da Luísa é o que é que se deve aconselhar a um cliente, uma taxa fixa ou uma taxa variável? A um cliente que pergunta se é uma taxa fixa ou uma taxa variável, é dizer-lhe para falar com o intermediário de crédito dele. Porque nós não fazemos intermediação de crédito. Aliás, não devemos fazer. Outra coisa é podemos ter opiniões sobre o assunto, mas não convém sermos nós a fazer isso. O que eu posso dizer é o seguinte, 93% dos créditos têm taxa variável, hoje, do que temos. 7% têm taxa fixa. Quem contratou taxa fixa o ano passado, provavelmente fez um bom negócio. Contratou, se calhar, taxas fixas de 1%, quando as taxas de juros estavam em menos de, sei lá o quê, ou de pouco por cento. Hoje é mais difícil que os bancos, ou seja, os bancos também estão neste exercício, olham para os números. E, portanto, quando derem uma taxa fixa, se calhar já não é tão mais operativo. Mas eu não consigo medir esse risco e, enfim, isso é melhor mesmo falar com os bancos, negociar com os bancos. Não façam esse exercício. Há quem saiba fazer melhor que nós. Sim. Mais perguntas? Ou comentem o que quer que tenham. Eu vejo em geral. Estava a ver se aqui no chat havia alguma pergunta. Mário, um forte abraço. Obrigado, Mário. Um abraço também. Não vejo o Mário. Está ali, estás bom? Bom ver-te. Sempre bem-vindo. Obrigado, Afonso. Foi um gosto estar aqui. É sempre importante, e uma coisa que não se faz muito no mercado imobiliário é fazer apresentações com estatísticas, com dados de mercado. Portanto, foi fantástico. Muito obrigado. Obrigado, Mário, pela simpatia, mas isso é o costume, já estou habituado. Obrigado. Um abraço. Perguntas? Não precisam de existir perguntas, mas vou contar até 5. 3. 5, se não há perguntas, obrigado. Bom trabalho a todos. Despeço-me com amizade até ao próximo programa, como dizia o engenheiro Sousa Veloso.